E temos uma pergunta do irmão Douglas. Então vamos ao quadro que a Bíblia diz. Uma pergunta relacionada a Jó. E a pergunta diz assim: o que foi relatado em Jó foi uma negociação com o diabo ou uma provação de Deus? Vamos inicialmente falarmos do personagem Jó. O personagem Jó, ele, ao que tudo indica, viveu na época dos patriarcas. O verso 1 do capítulo 1 de Jó fala sobre isso. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Então, provavelmente viveu na época patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, aproximadamente 2100 a 1800 antes de Cristo. A maioria dos eruditos crê que a terra de Uz ficava a sudeste da Palestina e do Mar Morto, ou ao norte da Arábia. Então, esse personagem é um personagem literal. Podemos encontrar em outras partes da Escritura falar sobre esse personagem Jó. Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no seu verso 14, Jó é citado a respeito da justiça dos castigos de Deus. Ezequiel fala a respeito de Jó. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Também podemos ver Tiago, capítulo 5, verso 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então a pergunta do nosso irmão é sobre a questão da negociação e da provação permissiva de Deus. Então vamos ler Jó capítulo 1, verso 6 e 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Aqui nós encontramos que a resposta do nosso irmão a respeito dessa, se era uma negociação entre Deus ou uma permissão de Deus. Antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Satanás tinha acesso, vez por outra, à presença de Deus, quando então questionava a sinceridade e retidão dos fiéis. Isso nós encontramos neste livro. E agora, por outro lado, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tem acesso direto a Deus na nova aliança. Então isso, embora ele continue acusando os crentes, essa acusação ainda continua, mas esse acesso nós não encontramos mais nenhuma situação igual a essa que teve Jó. Vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 4, verso 10.
Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Vemos aqui na tentação do Senhor Jesus Cristo, e Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores. E Satanás também, chamado de serpente, provocou a queda da raça humana. Podemos também ver que o império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, que são os anjos caídos, os homens perdidos, o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente, nem consciente, por isso, aliás, onisciente. Por isso, a maior parte da sua atividade é delegada a seus inumeráveis demônios. E Jesus, ele veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás. Então, nós não encontramos na nova aliança essa permissão de Deus, esse diálogo, como aconteceu aqui no livro de Jó. E nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, essas acusações que Satanás levanta na atualidade contra nós, elas são eliminadas pelo sangue de Cristo, pela uma boa consciência que podemos ter e pela palavra de Deus que se encontra através da Bíblia e se encontra no nosso consciente. E nossa confiança é reforçada pelo fato de termos como nosso advogado perante o Pai o Senhor Jesus Cristo, que está à sua destra intercedendo por nós. Então esse aspecto, ele é muito importante. Agora, ainda falando um pouco mais sobre a questão o porquê Deus permitiu que Jó passasse por essa experiência tão desfavorável, e nós também podemos passar por situações calamitosas em nossas vidas, e tudo isso tem um propósito de Deus. Deus, ele deixa acontecer algumas coisas na nossa vida, principalmente através do sofrimento, para que possamos conhecê-lo melhor. E nós vemos no final deste livro que Jó, ele teve uma experiência mais profunda com Deus. Jó, ele pôde conhecer melhor a Deus. Ele entendeu os propósitos de Deus para a sua vida. Temos uma pergunta também de um outro irmão. Irmão Túlio. Quanto tempo levou o sofrimento de Jó? Então a Bíblia não fala quanto tempo levou esse sofrimento, mas nós podemos ver que o sofrimento de Jó chegou ao conhecimento de vários amigos, e esses amigos que vieram, se apresentaram, fizeram diagnósticos a respeito do sofrimento de Jó, mas nenhum desses diagnósticos correspondia com o que dentro do propósito de Deus. E a Bíblia não fala quanto tempo, mas entendemos que foi um tempo relativamente grande. Agora, todo esse propósito nós vemos
no capítulo 19, nos seus versos 25 e 26, como o Jó, ele superou todo esse sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Então Jó já tinha uma consciência da ressurreição, uma consciência da redenção, e crendo que Deus, como seu redentor ou ajudador, a palavra redentor era de um parente com grande afeição que fazia-se presente para proteger, defender e ajudar a sanar problemas de um parente sofredor. Era a lei do levirato. E assim ele sabia que alguém próximo, como Deus, iria pegar a sua causa e resolver. E por fim se levantará sobre a terra. Jó prenunciava o Senhor Jesus Cristo como o Redentor final. Então é um grande personagem que nós encontramos várias lições que são importantes para as nossas vidas. E talvez você, prezado ouvinte, esteja passando por uma circunstância igual a Jó, uma confrontação. Por que acontece isso comigo? Por que algum aspecto da minha vida não dá certo? Por que eu perdi um filho? Por que eu perdi os meus bens materiais? Por que eu estou com essa doença que está tão terrível na minha vida? Então são situações em que nós nos deparamos. Por que tinha que acontecer isso comigo? Eu sou teu servo. São questionamentos que nós fazemos, mas devemos nos lembrar daquilo que Paulo falou em Romanos 8, 28. Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, muitas das vezes, temos a permissão de Deus em alguns aspectos desses possíveis sofrimentos, escassez, falta de dinheiro, falta de pão na mesa, para nos aproximarmos mais de Deus. Mas devemos ter a certeza que Deus é fiel, que Deus, Ele promete suprir as nossas necessidades. O Senhor Jesus mesmo falou: mas buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então, em meio a crises, como fazer? Nós podemos ter alguns momentos em que pensamos em largar tudo, em fugir, ir para outro lugar. Pensamos em ficar e resistir e aprender nessa resistência as lições que podemos observar com a mão de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Jó ficou e recebeu tantas injustiças da sua esposa, dos seus 4 amigos, mas ele permaneceu firme. E no final, o Senhor aprovou a sua conduta. Então são experiências que nos fazem mais próximos de Deus. E nessa manhã, talvez você esteja passando por essa situação
tão comum nos nossos dias, uma situação de aflição, mas permaneça no Senhor, permaneça em suas promessas e veja o livramento do Senhor, que o Senhor é maior, mais poderoso, e Ele vai, através do Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então receba da parte do Senhor esse fortalecimento neste dia, para que você possa vencer os desafios que apresentam diante de você, os Golias que se apresentam diante de você, e que você seja vitorioso, vitoriosa em nome do Senhor Jesus.